Então, voltando de novo, seguindo a minha linha de raciocínio a respeito da história e como é que se desenvolve o conhecimento no ser humano do bem e do mal. O que fica claro em toda essa linha de raciocínio é que o ser humano ele sempre vai parece que Deus sempre vai permitir que a linha do raciocínio do conhecimento do bem e do mal, porque esse é o desejo de todo homem, ela prospere mais. E isso é natural. É natural que durante todos os tempos, quando Deus não é o Senhor absoluto, porque ele tem que ser o Senhor absoluto e ele vai ser o Senhor absoluto, é por isso que existe o Apocalipse, para não deixar a gente sem essa esperança de que Deus vai reinar sobre toda a terra, é que Deus permite que o conhecimento do bem e do mal se alastre em toda a carne, em todo gênero humano. Deus sempre tem um padrão. Ele começa com poucas pessoas, começa a disseminar as pessoas, esses grupos começam a aumentar, e nesse grande aumento, a informação na carne do ser humano, o próprio ser humano pensando e raciocinando e lidando na sua filosofia de vida, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, o mal é a capacidade maior que o homem tem de desenvolver, e não o bem. O bem, para ele prosperar, ele sempre vai ser por uma ação milagrosa, por uma ação divina. É Deus, através do milagre, intervém na mente humana, transformando ele em um novo homem, trabalhando nele, moldando ele, para que ele volte a ter vida de novo em Deus e possa praticar o bem e dar bons frutos aqui na terra. Isso é em tudo, tá? A gente vê a igreja começando bem em Jerusalém, depois vai para a Ásia, através de Paulo, vai para vários continentes, e depois ali com 250, 300 anos, o negócio já está se perdendo. E a igreja só vai ter uma melhora de novo através de uma ação divina de Deus em 1500, onde através da leitura através dos linguísticos, através de pessoas que começaram a Europa obtendo conhecimento, pessoas estudando, existindo escolas, as primeiras universidades, pessoas estudando e estudando as línguas da igreja primitiva. Houve um grande avivamento e um grande despertamento para a realidade do conhecimento verdadeiro a respeito de Deus. Então é um milagre. Toda vez que há uma intervenção, quando Deus age, há um milagre, mentes são despertadas, a verdade aparece e ali se prolifera e essa verdade começa a disseminar. Então ela começa pequenininho, ela vai, ela abrange um certo grupo e conforme vai passando um tempo, a gente já passou quase 500 anos, essa verdade de novo começa a ficar nublada. O próprio evangelho começa a ser trocado por um falso evangelho, o qual não é a realidade do que é a palavra de Deus. Então isso parece ser recorrente. Deus tem os seus lapsos de intervenção na raça humana para acordar alguns e às vezes vários e trazer o ser humano de volta para si mesmo. Então, até o governo total, até a aparição do próprio Deus de novo na raça humana, que eu chamo do seu terceiro encontro fatal, né, que ele vai ter com o ser humano, vai haver essa dualidade entre o bem e o mal, o conhecimento do bem e do mal. Mas o ser humano, ele só é salvo por uma ação divina
do próprio Deus, que intervém no coração do homem, na mentalidade do homem, convencendo ele do pecado e do erro, fazendo com que os homens tenham a capacidade de rejeitar o mal e lutar contra o mal e trabalhar no conhecimento do bem. Então, olhando esse plano de trabalhar de Deus, a gente pode voltar lá no Jardim do Éden e verificar que o ser humano, lá ele já começa a viver essa dualidade entre o bem e o mal. É a partir daí que vai surgir toda a religião pré-diluviana, que a primeira religião a ser disseminada e criada é pelo próprio Caim e seus filhos e seus descendentes. Que ele é o primeiro assassino, ele mata o seu irmão porque ele não consegue agradar a Deus, porque ele quer prestar o seu culto a Deus da sua forma, do seu jeito, porque ele tem na sua carne o conhecimento, ele tem a semente de conhecer o bem e o mal. Caim também tem. E ele acha, Caim acha, que a forma dele prestar o culto a Deus, buscar Deus para ver perdão dos seus pecados, é da sua forma, é do seu jeito. Porque o conhecimento do bem e do mal começa a trabalhar no coração dele e na mente dele inconscientemente, que é o que Deus fala para ele: Caim, o pecado está à porta, mas cumpre você dominá-lo. Então quer dizer, Caim teve a oportunidade ainda de lutar contra esse conhecimento do bem e do mal, mas ele não preferiu. Que era o quê? Ele tinha que fazer um culto a Deus igual que seu irmão prestou, Abel. Que a gente vê, fala assim, mas que culto é esse? O que precisava nesse culto? O que precisava é a maneira que Deus oficializou, que é o quê? Um animal morreu para cobrir o pecado de Adão e Eva. Então o primeiro animal morreu para fazer vestes. E pela lógica do trabalhar de Deus, me parece que Deus sempre escolhe um cordeiro. E provavelmente tenha sido o cordeiro. Assim como a serpente, todas as serpentes que rastejam, parece dizer que foi esse animal que tentou Eva, também o cordeiro parece ser o primeiro animal. Não é certeza, não posso dar certeza porque lá não tem. Mas pelo trabalhar de Deus, conforme ele vai se revelando, a sua forma de culto e sacrifício parece ser o cordeiro. Então um animal que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva, morre para cobrir a nudez e o pecado deles. Então essa era a forma correta de cultuar a Deus. E Caim, o mal operando em seu coração, porque ele já nasceu como um ser maligno, o pecado operando para matar e destruir ele, faz com que ele não tenha a capacidade de ver o bem. Ele só consegue trabalhar no conhecimento do mal, desenvolvendo o mal, porque esse é o desejo pecaminoso do seu coração maligno. Abel não. Abel é um coração bom, um coração voltado para o seu pai, um coração voltado para Deus, um coração voltado para a obediência, porque provavelmente quem ensinou Caim e Abel a prestar o culto verdadeiro a Deus é Adão, e Caim parece não ligar e não perceber, e não raciocinar. O raciocínio dele, a gente percebe depois, conforme a maldade vai se soltando do coração dele, ele não quer dar razão ao conhecimento de Deus. Ele quer dar razão ao conhecimento do bem e do mal, porque esse é o desejo do coração maligno dele. É o que? É produzir a maldade e a perversidade para obter esse conhecimento do bem e do mal. E Deus não vai impedir isso em ninguém. Ninguém Deus vai impedir isso.
Quando ele impede, é porque já é filho dele, escolhido antes da fundação do mundo. Então Deus intervém milagrosamente para que o efeito do conhecimento do bem e do mal seja estancado e parado nessa vida. E a pessoa pare de praticar o mal, esse conhecimento do bem e do mal que vai conduzir à morte, e comece a praticar o bem. Então, sempre na prática do bem, só acontece com a intervenção divina. Deus escolheu previamente e ele vai intervir. Ele tem que intervir, porque se ele não intervir, o raciocínio é que nem o de Caim. É se estender ao máximo o seu conhecimento do bem e do mal. E sempre vai ser para a maldade e para a perversidade. Então Caim mata o seu irmão, primeiro homicídio. E quando Deus cobra dele o sangue do seu irmão que está na terra, clamando por justiça, porque ele era um justo e não merecia ter morrido daquela forma, Caim se nega. Caim se nega e o mal toma conta do coração dele e ali ele já começa a trabalhar em toda a sua carne e desenvolver o conhecimento do bem e do mal o máximo possível para sua própria descendência, para si próprio. E já pensando no futuro, e ele com sua própria moralidade, sua própria religiosidade, que é o que muitos dentro da igreja seguem, não é um coração devoto a Deus, não é um coração transformado para Deus, mas é uma própria moralidade construída por si próprio, achando que o seu próprio conceito de moral vai conduzir ele a Deus. Então ele diz assim, quando Deus fala assim, você vai ser expulso dessa terra e você vai viver como vagabundo, você vai viver, não é só uma ideia de como, vai viver como uma pessoa errante pelo mundo afora. Então ele fala assim, o meu castigo é tanto que quem me encontrar vai me matar. Quer dizer, ele já começa a construir seu próprio meio de vida, a sua própria lei e seu próprio raciocínio. Fala assim, o meu pecado é tão grande que qualquer um que me encontrar vai manifestar juízo sobre mim e vai me matar. Aí Deus intervém e fala assim, não vai ser assim. E Deus coloca uma marca. Uma marca é como se fosse uma tatuagem, tá? A tatuagem é uma marca, é um sinal. Põe um sinal na testa de Caim, para quem encontrasse Caim, não matasse Caim, tá? Essa forma de Deus agir, ela vai ser desenvolvida e ela vai ser interpretada pela geração de Caim e ela vai ser transformada numa religião e ela vai ser transformada em lei que vai findar lá na destruição de todas as nações através do dilúvio. Esse ato de Deus em Caim, de misericórdia, vai desencadear uma religião, tá? E certos tipos de culto. E uma dessas formas de culto, que vai se desenvolver depois, que é culto aos mortos, com uma homenagem a Caim, e também numa tentativa de uma lei que antes do dilúvio provavelmente ela existiu, porque a gente verifica quando na revelação dos estudos dos fósseis e nas inscrições deixadas pelos povos pré-diluvianos, os seus cultos pagãos e alguma das suas leis e as suas homenagens sugere sim que algumas leis foram baseadas no princípio de que um assassino não poderia ter sua morte vingada, tá? Então, pelo que a gente consegue compreender do que a arqueologia descobre da cultura pré-diluviana guardada, isso tem que ser entendido assim, tá? Que as esfinges,
as pirâmides, muito do povo, muito da cultura maia, muito da cultura da Mesopotâmia, muito da cultura grega, tá? Muito da cultura daqueles povos, ela é uma ideia trazida do pré-dilúvio, tá? É por isso que ela vai passar para frente, porque os netos e os tataranetos de Noé conhecem essa história e sabem dessa história porque eles contaram. E eles vão criar depois as suas religiões pós-dilúvio baseado em cima desses conhecimentos do passado, tá? Que é algo que a teologia rejeita. Por quê? Porque ela conta, a nossa teologia hoje cristã, ela conta a nossa história a partir de uma concepção ateísta, onde a história da raça humana é contada não levando em consideração o dilúvio e o povo pré-diluviano, e que os egípcios verdadeiros das pirâmides, a qual não tem explicação do porquê das pirâmides, né? Aqui Machu Picchu, né? Pedras com 200 toneladas, né? Grandes estátuas de gigantes, né? Relatos dos gigantes que existiam naquela época, não tem hoje explicação. Por que não tem explicação? Porque toda a história é contada de uma forma ateísta, o qual não leva em consideração o povos pré-diluvianos e não crê e não se faz um estudo sistemático em cima dessas arqueologias, em cima dessas descobertas, levando em consideração o povo e a cultura pré-diluviana, o povo antes do dilúvio. Então, o conhecimento do bem e do mal em Caim e o que aconteceu com ele vai desencadear em religiões, vai desencadear em formas de vida, tá? É tanto que um dos seus descendentes, né, que é chamado Lameque, Lameque é o primeiro bígamo descrito na Bíblia, né? Ele tem duas mulheres, né? Uma chamada Ada e a outra chamada Zilá. Não, eu não lembro bem o nome dela agora. Uma é chamada Ada. Ele tem duas mulheres. E ele cria um poema e fala para as suas mulheres que ele matou um homem porque feriu uma criança porque pisou em seu calcanhar. Se Adão seria vingado 7 vezes, quem o matasse, Lameque seria vingado 70 vezes. Então, quer dizer, até Lameque parece existir uma cultura e uma lei baseada em cima do castigo de Caim imposta por Deus e os seus descendentes. A partir desse descendente de Caim, se cria novas, parece que começa ali em Lameque, criar novas leis, onde o homem que matasse o outro homem, quem é o assassino, não poderia se vingar. Então, essa ideia de proteção do assassino, essa ideia de proteção do agressor, o que eu costumo dizer, ela não é nova. Ela não é um pensamento novo que surge lá com a República de Platão. Ela não vai surgir com os gregos, né? Ela não vem só daí. Esse povo da Grécia, esse povo que tiveram contato, né, com os descendentes lá de Noé, eles receberam essa carga de cultura que foi passada, esse conhecimento que foi passado do povo pré-diluviano, eles vão dar sequência, porque eles vão se deslocar do verdadeiro conhecimento do Deus verdadeiro, por causa do conhecimento do bem e do mal que eles vão se desenvolver a partir de Noé e os seus descendentes posteriormente, conforme os anos e os tempos vão passando, e eles têm que criar novas culturas, eles vão criar cidades, eles vão se estabelecer, eles têm que aprender a se relacionar com o ser humano de novo, né? Criar códigos de negócios, criar formas de viver em cidade. Então, toda essa carga cultural pré-diluviana vai ser repassada de novo. Então, toda essa república
Platão, todo esse conhecimento que hoje a gente vê querendo ser ressuscitado de novo, que foi retrazido de volta, começando por Darwin, né, que trouxe a ideia da sobrevivência do mais forte, onde o mais forte sobrevive, né? Todo esse conhecimento dele, ele vai buscar esse pensamento lá atrás, né? Esse pensamento de Aristóteles, Platão, né? Todo esse peso dessa cultura e esse conhecimento. E depois a gente vai ter Karl Marx, que vai tentar reformular e vai tentar refazer trazer uma ideologia, um pensamento ideológico, uma proposta nova, né? Para que o próprio ser humano viva e se desenvolva sem a necessidade de um Deus criador. Então isso aí é antigo. Isso aí vem lá desde os primórdios da raça humana, através de Caim, que tenta e que tentou e fez, porque Caim edificou cidades, os seus filhos e os seus descendentes fizeram muitas cidades e povoaram as terras. E também depois teve os outros filhos de Adão e Eva, e teve Sete, que Sete começou a invocar o nome do Senhor. Foi dentro daquela geração o único que começou a buscar Deus de verdade, que vai findar na linhagem de Noé, que é a linhagem que é os filhos de Deus, que somente Noé vai ser achado como um homem íntegro e temente a Deus, e só ele e seus 3 filhos, suas 3 noras vai ser salvo e guardado na arca. Então, me parece que Caim é o fundador de toda essa religião pagã, que é essa ideia que vai passar pós-dilúvio. Toda essa ideia de proteção aos criminosos, de que aquele que comete o erro e o pecado não deve ser criminalizado, ele deve ser protegido. Toda essa ideia, ela tem um fundamento e baseado provavelmente lá em Caim e os seus descendentes que reinaram sobre a terra naquele tempo. Eram os poderosos daquela época. Edificaram cidades. Provavelmente os egípcios, todos os povos pré-diluvianos, os incas, não os incas de hoje, que é considerado os incas e os maias lá, mas o povo dessas grandes construções pelo mundo inteiro. A gente encontra na China, a gente encontra no Japão, a gente encontra nos Estados Unidos, a gente encontra no próprio Brasil, está se achando muita coisa daquele povo daquela época, tá? Aqueles povos tinham essa